Bem, olá a todos. Mais uma vez nós nos reunimos aqui para que a gente possa estudar o livro dos médiuns. Hoje, dia 21 de abril de 2021. 21/4/21. Nós seguimos com o capítulo 5, Manifestações Físicas Espontâneas. E hoje nós vamos abordar os itens de 90 a 93. Bom, somente para relembrar, esse capítulo, que trata das manifestações espontâneas, ele trata dos ruídos, barulhos e perturbações, lançamentos de objetos e fenômenos de transporte. Então, nós já vimos ruídos, barulhos e perturbações, agora nós estamos invadindo esse lançamento de objetos aí, né? E, então, item 90. Do mesmo modo que entre nós, que somos homens retos e sérios, era um grupo sério, né? Não estava dado a brincadeiras de salão, né? Então, aqueles que se reuniam, do mesmo modo que entre nós, que somos homens retos e sérios, os espíritos superiores não se divertem a fazer espetáculos. Por diversas vezes, temos chamado aqueles espíritos para lhes perguntar por que motivo perturbam assim a tranquilidade dos outros. Então, nas reuniões mediúnicas, quando eles sabiam que tinham espíritos perturbando a casa de alguém, eles chamavam para saber o motivo. E, na sua maioria, fazem-no apenas para se divertirem. Então, era a resposta dos espíritos. A gente só está se divertindo. Então, eles eram mais levianos do que maus, que se riem dos terrores que causam e das pesquisas inúteis que se empreendem para a descoberta da causa do tumulto. Então, eles ficavam observando lá, o que pode ser isso, o que pode ser aquilo e tal, que estava fazendo os ruídos, os barulhos, os movimentos de objetos. Então, eles riam muito com aquilo. Aquilo era para eles uma diversão. Agarram-se com frequência ao indivíduo, divertindo-se em atormentarem e perseguirem de casa em casa. Então, às vezes, a pessoa até mudava de casa e continuava a pessoa sendo perturbada por esses espíritos. De outras vezes, apegam-se a um lugar por mero capricho. Também, não raro, exercem por esta forma uma vingança, como terão ocasião de ver, que é quando ele entra no assunto obsessão, né? Em alguns casos, é mais louvável a intenção a que cedem, procuram chamar atenção e pôr-se em comunicação com certas pessoas, seja para lhes darem um aviso proveitoso, seja com finalidade de lhes pedirem qualquer coisa para si mesmos. Temos visto muitos pedirem preces, outros que solicitam o cumprimento de votos, em nome deles, que não puderam cumprir. A gente estudou um caso no navio, nesse mesmo livro, né, nos capítulos anteriores, que um membro da tripulação, ele se manifestou e pediu para que pagasse uma dívida ao capitão, que o capitão nem lembrava, tinha anotado, tinha esquecido, e ele falou o valor certinho, quanto que ele precisava. Ele pediu para que fizesse uma vaquinha lá para poder pagar o débito que ele, quando em vida, não pôde, quando encarnado, né, não pôde pagar. Então, se encaixaria nesse exemplo desse cumprimento de votos em nome deles que não puderam cumprir. Outros ainda que desejam, no interesse do próprio repouso, reparar uma ação má que praticaram quando vivos. Então, aquilo está pesando na consciência dele. Então, olha os motivos que levam um espírito se manifestar. Ou é brincadeira, ou tem alguma pendência, ou pedindo preces, ou ainda querer reparar algo que ele fez. Então, são esses, pelo menos esses exemplos. Pode até ter mais, né? Mas esses são que ele colocou aí, que Kardec coloca. Em geral, é um erro ter medo. Então, Kardec já estava buscando tudo pela lógica, que todos levassem pela lógica e não pela superstição. Então, não teria lugar ao medo. Claro que se a gente está em casa, distraído, tudo, e de repente
Tem um ruído, ou um objeto, um vaso explode, né, Nidina? Então, assusta, claro, porque a gente não está atento, né? A presença desses, mas isso não é motivo para ter medo. A presença desses espíritos pode ser importuna, mas não perigosa. Aliás, acreditamos que todo mundo deseja ver-se livre deles, mas geralmente as que isso fazem o contrário do que deveriam fazer para consegui-lo. Então, às vezes, a pessoa até provoca o espírito a ficar mais. Se for agir com medo, né, aí que ele vai se divertir mais, se esse é o caso. Se ele quer assustar, então esse... Tem alguém com o microfone aberto, se puder fechar, de vez em quando dá um ruído aí. Quando se trata de espíritos... Obrigado. Quando se trata de espíritos que se divertem, quanto mais levarem as coisas a sério, tanto mais eles persistirão, como crianças travessas, que tanto mais molestam as pessoas, quanto mais estas se impacientam, e que metem medo aos poltrões. Poltrões é covarde, medrosos, né? Os medrosos. Se todos tomassem o sensato conselho de rir das suas partidas, eles acabariam por se cansar e ficariam quietos. Conhecemos alguém que, longe de se irritar, os excitava, desafiando-os a fazerem tal ou tal coisa, de modo que, ao fim de poucos dias, não mais voltaram. Ou seja, pegou no cansaço, né? Conseguiu se livrar através do cansaço, esses espíritos. Porque, no fundo, tem que ver a razão dele estar fazendo isso. Então, dependendo da razão, a gente busca atender de alguma maneira, que é como ele vai estar falando aqui para a gente, né? Entretanto, como dissemos acima, há alguns que procedem assim por motivo menos fútil. Daí vem que é sempre bom saber o que querem. Se pedem qualquer coisa, pode-se estar certo de que não renovarão as visitas quando tiverem satisfeito os seus desejos. Claro que a gente não pode ficar fazendo tudo que o espírito quer, porque tem coisa que é ilógico, é imoral, enfim, tem que ter uma lógica por trás disso, né? Eu lembro que, eu até comentei com vocês, que uma funcionária, uma vez me perguntou, falou, olha, eu vejo um espírito, ele fica me olhando assim, eu vejo, e ele fica me olhando só, né? E aí, o que você faz? Nada, eu fico só olhando, de repente ele já não está mais ali. Falei, pergunta para ele o que ele quer, mentalmente. Por que você vem aqui? Então, é baseado nisso aí que Kardec está ensinando a gente, né? E até falei para ele, procura saber e pela lógica você vê se pode atender ou não, se pode ajudar. Às vezes é uma coisa simples, mas que para ele é muito importante. Mas procura saber, senão você tem a liberdade de falar, olha, eu não posso te ajudar nisso. Se pedem qualquer coisa, pode-se estar certo de que não renovarão as visitas quando tiverem satisfeito os seus desejos. Acabei de ler isso, tá? 2 vezes. O melhor meio de nos informarmos a tal respeito consiste em evocarmos o espírito por um bom médium escrevente, lembrando que era bem no começo desse conhecimento, a doutrina espírita estava se desenhando, tinha acabado de publicar o livro dos espíritos e agora o livro dos médiuns. Então, a forma mais comum, e segundo Kardec, a mais, como é que eu diria assim, confiável, era através da escrita. Então, naquele momento, era o que se tinha à mão e que se utilizava como melhor meio de comunicação, a psicografia. Pelas suas respostas, veremos imediatamente com quem estamos lidando e agiremos de conformidade com o esclarecimento colhido. Está vendo? Então, conforme o que ele está transmitindo, a gente vai poder pensar a respeito, atender ou não, né? Caso se trate de um espírito infeliz, a caridade manda que lhe dispensemos as atenções que mereça. Se for um engraçado de mau gosto, podemos proceder desembaraçadamente com ele. Sendo um malvado, devemos rogar a Deus
que o torne melhor. Qualquer que seja o caso, a prece nunca deixa de dar bom resultado. Qualquer desses casos, a prece é uma boa ferramenta. Puxa, mas nós estamos falando de novo prece. Nós falamos isso no sábado, falamos na segunda-feira, falamos na terça, hoje, quarta-feira, estamos falando de prece pela importância. Quando nós estivermos dando a devida importância para a prece, nós vamos perceber o quanto ela é eficaz. Então, de novo, foi sublinhado, né, por mim, não, isso aí não está no original, está no livro dos médiuns, pela importância de destacar agora para a gente. As fórmulas graves de exorcismo, essas fazem eles rirem. Eles não dão nenhuma importância a isso. Eu lembro de uma brincadeira que eu fiz, brincadeira de mau gosto, né? Eu fui numa dentista que a gente ia sempre, tinha um copo com sal, né? Na verdade era água, né? E no fundo tinha um pouco de sal, atrás da porta. E aí eu falei, para que serve isso? Ele falou, para não deixar espíritos inferiores entrar aqui, né? No consultório. Eu falei, mas você sabe que isso funciona que nem um filtro, né? Os espíritos ignorantes que acreditam nisso, eles não entram. Mas aqueles que já são bem mais esclarecidos e, inclusive, mais maldosos, esses entram e não dão bola nenhuma para isso, né? Aí ela ficou me olhando assim, né? Foi maldoso da minha parte. Mas depois a gente conversou e falou, olha, a prece é muito mais eficaz do que isso. Se você, ao começar o seu trabalho, você fizer uma prece rogando boas companhias espirituais, que você faça um bom trabalho, que você auxilie as pessoas, aí depois, no final do dia, você agradece pelo que foi, vale mais que uma tonelada de sal e 1 metro cúbico de água, né? Então, foi a oportunidade que eu tive depois de fazer a brincadeira de mau gosto, claro, né? Então, as formas de exorcismo, né, esse tipo de coisa, as fórmulas graves, sérias, né, de exorcismo, fazem eles rirem, porque não funciona assim. A coisa, hoje nós sabemos como, através da doutrina espírita, como melhor funciona, né? E nós vamos estar estudando isso. Sendo possível entrar em comunicação com eles, devemos sempre desconfiar dos qualitativos grotescos ou apavorantes que dão a si mesmos, para se divertirem com a boa fé dos que acolhem tais qualificativos como verdadeiros. Então, quando nós aprendemos, através da escala espírita, as categorias de espíritos, é como que um antídoto para a gente, para que a gente possa melhor se dirigir a esses espíritos, porque são categorias diferentes. Então, tem espíritos que se apresentam dessa maneira, querendo perturbar, querendo brincar, querendo fazer mal, querendo assustar, né? Como tem aqueles que querem ajudar, e tem aqueles que são responsáveis até por muito mais, por missões muito maiores, falando de espírito somente, tá? Então, é muito importante que a gente saiba avaliar, né? Como ele fala, se estamos entrando em comunicação, sempre devemos desconfiar dos qualitativos grotescos ou apavorantes. E é interessante que os espíritos elevados ou mais elevados, eles não se importam de ser colocados à prova. Já os espíritos que vêm manifestar serem quem não são, eles não se sustentam. E aí eles partem para o grito, eles partem para tá, a maneira figurativa de falar, né? Não é que ele vai gritar, mas ele já está, através do médium, ele já mostra impaciência, enfim, uma atitude que já não é mais daquela de aceitação de se ter se colocado à prova. Nos capítulos referentes aos lugares assombrados e às obsessões, consideraremos com mais pormenores esse assunto e as causas da ineficácia das preces em muitos casos. Opa, então a prece não é eficaz, então vamos saber disso aí. Como é que prece é essa? Tá bom? Bom, eu estou seguindo porque hoje nós temos uma série de slides e eu quero chegar na última porque ela é importante, né? Todas são, mas eu quero chegar até a última.
hoje. Mas isso não impede que alguém possa interromper e perguntar, tá bom? O item 91. Embora operados por espíritos inferiores, esses fenômenos, com frequência, são provocados por espíritos de ordem mais elevada, com o objetivo de demonstrarem a existência de seres incorpóreos e de uma potência superior ao homem. Então, quem está por trás disso, na verdade, o que Kardec está dizendo, é que os espíritos permitam que aqueles espíritos que têm mais, assim, que têm mais familiaridade com esse tipo de fenômeno e que não se importam de fazer isso, aliás, estão até querendo fazer isso, então, está por trás os espíritos que permitem isso. Para quê? A finalidade tem espíritos, está acontecendo alguma coisa, tem algum ser extracorpóreo, o extramaterial, né, que está acontecendo, então, para chamar atenção. Então, quando Kardec se refere a isso, ele está falando da importância dessas manifestações físicas, para que chame atenção. Então, assim como no caso das irmãs Fox e outros, aquele caso que aconteceu na Bélgica, que a gente comentou na semana passada, as pessoas buscaram a explicação daquilo. Não sabiam o que era, mas foram atrás. Pode até não ter conseguido resposta, mas foram atrás. Então, era importante o acontecimento para que chamasse atenção, para que colocasse em foco aquilo que estava acontecendo, tentar explicar. Né? A repercussão que eles têm e o próprio temor que causam chamam a atenção e acabarão por fazer que os mais incrédulos se rendam. Estes acham mais simples lançar os fenômenos a que nos referimos à conta da imaginação. Então, os incrédulos falam, não, isso tudo vem da imaginação, ou é truque, ou é alguma coisa aí que é mistificação. Né? Explicação muito cômoda, né, para a imaginação, e que dispensa outras. Todavia, quando vários objetos são sacudidos ou atirados à cabeça de uma pessoa, ela precisaria ter uma imaginação bem complacente para fantasiar que tais coisas sejam reais, quando não são. Se cai uma pedra do nada nos pés daquele incrédulo, ele vai ter que ser muito mais imaginativo do que aceitar, né? do que se esforçar aí para aceitar que aquilo aconteceu. Está ali, a prova está ali. Desde que se nota um efeito qualquer, ele tem necessariamente uma causa. Então, essa era a lógica de Kardec. Se tem um efeito inteligente, tem que ter uma causa inteligente. Não dá a coisa não dá para sair do nada. Então, essa manifestação de aparecer uma pedra, né, aconteceu alguma coisa ali. Alguém quis colocar uma pedra ali, naquele momento, trazer do nada, né, entre aspas, e colocar nos pés das pessoas ali. Tem que ter alguém manipulando aquilo. Tem que ter uma causa inteligente. Se uma observação fria e calma nos demonstra que esse efeito independe de toda a vontade humana e de toda a causa material, se nos dá sinais bastante evidentes de inteligência e de vontade livre, o que constitui o traço mais característico, será forçoso atribuí-lo a uma inteligência oculta. Não é nada físico, ninguém está fazendo aquilo, não é truque, não é nada, foi analisado tudo, tirado toda e qualquer influência material da natureza, ou do que o homem poderia fazer, então tem que ter uma inteligência oculta atrás daquilo. Não tem como escapar disso. Tem que ter algo que está fazendo aquilo. Que seres misteriosos são esses? É o que os estudos espíritas nos ensinam de modo menos contestável, pelos meios que nos facultam de nos comunicarmos com eles.
Então, a partir do momento que a gente começou a se comunicar com eles, começaram a vir as explicações. E aí veio todo esse corpo de doutrina, através dos ensinamentos dos Espíritos, a revelação dos Espíritos. Então, não foi o homem que chegou à conclusão, descobriu e analisou aquilo e chegou. Não, os Espíritos vieram trazendo essa informação. Tudo isso que acontece, esse sobrenatural, entre aspas, aquilo que não é material, porque o sobrenatural não existe. Ele pode não estar explicado durante algum tempo, mas a partir do momento que ele é explicado, ele entra no campo do natural, né? Antigamente se falava em geração espontânea. Né? Quando era teoria, os cientistas falavam, não, é geração espontânea. Os ratos vêm do nada, é só pegar um monte de coisa podre, tecido, tal, deixar num canto lá, nasce rato dali, né? Geração espontânea. Não, depois se percebeu que aquilo atraía ratos. Então os ratos vinham de outro lugar para lá. Ele não nascia ali daquele monte de coisa suja. Então, geração espontânea não existe, né? Mas até então era algo inexplicável. Agora não, agora já está tudo explicado, né? Isso também vale para micro-organismos e tudo, né? Que também aí veio Pasteur e provou que não, isso aí tá no ar aí, ele só, se ele tiver meio, ele vai se multiplicar. Mesma coisa com os ratos. Então, que seres misteriosos são esses? É o que os estudos espíritas nos ensinam. Então, isso nós vamos aprender com os espíritos. Além disso, esses estudos nos ensinam a distinguir o que é real do que é falso ou exagerado. Então, é a lógica dele falando, calma, não aceita tudo, não. Peneira o que está aí, passa pelo crivo da razão, né? Nos fenômenos de que não fomos testemunhas. Se a gente não vai acreditar, porque a gente não estava ali estudando, fazendo, trabalhando naquilo. Então, é a gente distinguir o que realmente é verdadeiro e o que é falso. O que é real, o que é falso ou exagerado. Então, nós vamos avaliando isso aí. Se um efeito incomum se produz, aí ele dá uns exemplos: ruídos, movimento, a mesma aparição, né? A primeira ideia que se deve ter é a de que provém de uma causa inteiramente natural, por ser a mais provável. Então, vamos antes de qualquer coisa, vamos passar pelo crivo aí da razão e vamos analisar segundo o que a gente conhece no mundo material. Eu me lembrei agora de uma coisa, nem sei porque eu me lembrei disso. Havia num determinado filme que aparecia um vulto por trás dos atores. Isso está num filme, eu nem lembro que filme, talvez alguém já tenha ouvido falar disso, né? E aquilo nossa, aquilo cresceu na imaginação de todo mundo e tal. Até que alguém percebeu que aquilo era reflexo de um cartaz que tinha uma pessoa e refletia atrás dos atores e aparecia no filme lá. Apareceu do nada lá, teve uma aparição. E aquilo era um reflexo que era a imagem de um cartaz, esse de papelão que fica em pé. Não tinha nada. E já tinha gente que achava que era familiar, que apareceu no filme e tal. Então, é isso que ele fala, né? Vamos distinguir o que é real do falso ou exagerado. Então, nós temos que primeiro avaliar se não é natural, perfeitamente natural, se não está ali assim acontecendo como algo assim simples de explicar, né? Temos então que buscar essa causa com maior cuidado e só admitir a intervenção dos espíritos quando estivermos muito cientes. Eis o meio de evitarmos toda ilusão. Agora eu vou entrar um pouquinho no que diz respeito às reuniões mediúnicas, quando vem espíritos brincalhões. Isso a gente vai ouvir mais para frente e tudo, mas só antecipando e falando que não é só nos efeitos físicos que a gente tem que buscar realmente a verdade.
De repente aparece um espírito dizendo que é, sei lá, vou falar, um personagem histórico que é elevadíssimo, né? Sei lá, chega ali, chega quem? O evangelista, né? João Evangelista. Tá ali, olha, eu sou João Evangelista, eu estou aqui para dar um recado para vocês, para falar isso, aquilo e tal. Opa, peraí, por que João Evangelista viria naquela reunião? Nossa, quando tem um propósito de auxiliar espíritos necessitados, tudo. E ele comunicando-se, ele está tirando a vez de um espírito necessitado. Por que um espírito desse viria falar aí? Menos, né? Então é isso que a gente tem que estar sempre atento, sempre buscando, assim, analisar o que está acontecendo. Depois, sim, não vamos ficar todo eufórico. Nossa, João Evangelista chegou aí, falou com a gente, já anuncia para todo mundo. No dia seguinte já está cheia a casa, né? Para ver de novo João Evangelista, enfim. Por exemplo, um que, sem se haver aproximado de quem quer que fosse, recebesse uma bofetada ou uma bengalada nas costas, como tem acontecido, isso é possível, né? Não poderia duvidar da presença de um ser invisível. Se ele sentiu na carne lá, né? A bengalada, o tapa, né? A bofetada, aquilo, olha para trás, não vê ninguém, está sozinho, né? Então, aí realmente não dá para duvidar. Alguma coisa está acontecendo. Cada um deve estar em guarda, não somente contra narrativas que possam ser, quando menos, acusadas de exagero, mas também contra as próprias impressões, cumprindo não atribuir origem oculta a tudo o que não compreenda. Essa é a nossa raiz, né? O que a gente não compreendia era tudo coisa oculta, era tudo divindade, era tudo coisa do mal, enfim. Vamos estudar, vamos saber, vamos avaliar para realmente chegar a uma conclusão lógica. À primeira vista, uma infinidade de causas muito simples e muito naturais pode produzir efeitos estranhos e seria a verdadeira superstição ver por toda parte espíritos ocupados em derrubar móveis, quebrar louças, provocar, enfim, as 1001 perturbações que ocorrem nos lares, quanto mais racional é atribuí-las ao descuido. Então, tá lá, tem um prato na descendente ali, tem uma rampinha lá, do jeito que ele colocou, tem movimento material, que isso tem mesmo, né? A pessoa caminha no piso, pode balançar, tá, de repente está no chão o prato quebrado. Pronto, foi espírito. Antes disso, temos que avaliar. Será que eu não deixei de forma que qualquer movimento, qualquer vibração, cairia esse prato? Então, antes de levar tudo para o ocultismo, né, vamos avaliar o que aconteceu naturalmente. Né? A questão 92, não questão, desculpa, o item, a explicação dada do movimento dos corpos inertes se aplica naturalmente a todos os seus efeitos espontâneos que acabamos de revistar. Então, isso pode se aplicar a todos eles, e vamos entendendo mais para frente. Os ruídos, embora mais fortes do que as pancadas na mesa, procedem da mesma causa. Os objetos derrubados ou deslocados são movidos pela mesma força que levanta qualquer objeto. Há, mesmo aqui, uma circunstância que apoia essa teoria. Poderíamos perguntar, nessa circunstância, onde fica o médium? Os espíritos nos disseram que, em tal caso, há sempre alguém cujo poder se exerce a sua revelia. Então, o que ele quer dizer com isso? Bom, primeiro, tudo isso, pancadas, objetos que se deslocam, os que caem, tudo, pode ser pela mesma força que são levantados, essas dos espíritos. Isso não é perfeitamente possível. E os espíritos orientam Kardec, informam Kardec,
né, que tem sempre alguém que possa se utilizar disso, o médium queira ou não, sabendo ou não. Porque ele está falando de manifestações espontâneas, né? Não é nada que foi preparado para fazer aquilo. Ah, vamos fazer um movimento de objeto? Vamos. Fica tudo em volta do objeto e, de alguma maneira, querendo e desejando tudo, aí vem um espírito, se utiliza do material que aquelas pessoas estão oferecendo e movimenta o objeto. Tá? Isso é algo que foi provocado. Já manifestações espontâneas, elas acontecem, mas sempre com uma causa, sempre de uma maneira. Tem um procedimento para isso. Então, as manifestações espontâneas, muito raramente, se dão em lugares desertos. Opa, mas por quê? Quase sempre se produzem nas casas habitadas por motivo da presença de certas pessoas que exercem influência involuntariamente. Então é o médium. Sabedor se ele é médium ou não, ele está ali. Então uma casa vazia só vai acontecer em determinada situação de haver movimento do objeto, fazer alguma coisa do tipo. Mas também tem que entender por que um espírito faria um movimento de objetos, um ruído, se não tem ninguém lá para assistir isso. Não tem nenhum espectador. Então, tem uma lógica por trás disso. Mas, de qualquer maneira, pelo menos tem que ter um médium para estar oferecendo material para que ele possa fazer a manifestação acontecer. Essas pessoas ignoram possuir faculdades mediúnicas, razão por que lhes chamamos médiuns naturais. Ele denominou isso, médiuns naturais. Acontece em torno dele os fenômenos, ele nem sabe, porque acontece naturalmente. Ele tem isso naturalmente, ele doa esse material naturalmente. Com relação aos outros médiuns, são o que os sonâmbulos naturais são relativamente aos sonâmbulos magnéticos e tão dignos de observação quanto aqueles. Aí ele já entra no outro caso, que são aqueles médiuns que são levados ao sonambulismo, né, pelo magnetizador, ou mesmo o sonâmbulo que naturalmente entra em sonolência, vai e atua. Como é o caso da moça, que vocês se lembram da jovem da Bélgica, que nós nos referimos na última lição, né? No último estudo. Esse é o último slide, e esse que eu queria, tem um monte de sublinhado aí, porque ele vem fechar o que a gente tem falado, ou vem evidenciar o que a gente tem falado ultimamente, né? De uma outra maneira, mas aqui vamos chegar ao mesmo objetivo, né? Então, o item 93. A intervenção voluntária ou involuntária de uma pessoa dotada de aptidão especial, essa pessoa é um médium, para a produção desses fenômenos, parece necessária. Então, isso já é conclusivo lá. Precisa de alguém que possa oferecer o material para que haja a manifestação, essa intervenção. Na maioria dos casos, embora haja alguns em que, ao que parece, o espírito age por si só. Opa! Então, mesmo que não tenha médium, não tem nenhum lá, o espírito vem e consegue fazer alguma coisa. Isso, parece, né? Agora vem esse sublinhado também por minha conta, tá? Mas então poderá acontecer que ele tire o fluido animalizado de algum lugar que não de uma pessoa presente. Se ele tem esse conhecimento, se ele tem essa capacidade, essa habilidade, ele traz do vizinho, ele traz do outro quarteirão, ele traz um pouco da natureza, outro pouco de um médium, e vai para um outro lugar onde não tem um médium e faz acontecer o efeito material, o efeito físico, uma manifestação de efeitos físicos. Nós temos falado isso algumas vezes, né? Mas aqui ele está sendo muito claro. Mas então poderá acontecer que ele tire o fluido animalizado
de algum lugar que não de uma pessoa presente, ou seja, de uma pessoa que está num outro lugar. Isso explica porque os espíritos que constantemente nos cercam não produzem perturbação a todo instante. Ele não sabe fazer isso, né? Ele não pode, sabe trazer de longe. E também, aí vai entrar nesse evidenciado aí, que olha que interessante, que também é outra coisa que a gente sempre fala. Primeiro, é preciso que o espírito queira, porque ele tem que ter por trás disso um objetivo, um motivo. Senão, ele não vai fazer nada disso. Ele quer, é a primeira condição. Então, tem que ter o espírito, e o espírito com um objetivo. Depois, é necessário, muitas vezes, que encontre uma pessoa apta a ajudá-lo exatamente no lugar onde queira operar. Coincidência que só ocorre muito raramente. Ou seja, tem que ter um médium. Então, tem que ter um espírito querendo fazer isso. Tem que ter um médium que ofereça o material, né? Mesmo quando todas as circunstâncias sejam favoráveis, ainda poderia acontecer que o espírito se visse bloqueado por uma vontade superior. É a permissão que a gente sempre fala. Não pode fazer tudo o que ele quer. Pô, mas tem um médium, eu quero fazer. Calma lá, vai virar bagunça. Imagine quantos desencarnados estão aqui no mundo, em torno de nós, convivendo com a gente. Eles não podem fazer o que querem, senão nós não vamos ter paz, nós não vamos ter assim a serenidade para trabalhar nossa reencarnação. Nós vamos ter que estar tolerando essa influência física no nosso meio, na nossa vida. Então, vocês percebem como a coisa é lógica, como é coerente. Então, nós não temos que ter medo de nada, sabe, de quarto escuro, de ruídos, de nada. Por quê? Porque eles não podem estar o tempo todo na nossa existência aqui, convivendo com a gente. Por isso que muita gente acha que é fruto da imaginação, que isso tem uma explicação lógica, né, que não do mundo dos espíritos, tem que ter alguma coisa que explique, porque a coisa é tão escondida, que a gente não vê, né, que as pessoas pensam, nós não tendo esse conhecimento, nós vamos achar que é tudo fruto de imaginação, que é tudo irreal, né? Então, só voltando aqui, mesmo quando todas as circunstâncias sejam favoráveis, ainda poderia acontecer que o espírito se visse bloqueado por uma vontade superior que não lhe permitisse proceder a seu bel prazer. Então, ele não faz tudo o que ele quer. Pode também ser que só lhe seja permitido fazê-lo dentro de certos limites, e no caso de serem tais manifestações julgadas úteis, seja como meio de convicção, seja como meio de provação para a pessoa por ele visada. Então tem que ter um motivo. Aí os espíritos permitem. Quando nós formos estudar sobre o caso da rua Desnoyers, a gente vai perceber isso aí. Ele vai falar sobre a impossibilidade. Então, vai ter momento que ele vai ser possível para ele fazer a manifestação física, né, o fenômeno físico, mas vai ter momento que não, e ele vai explicar. É muito interessante isso. Então, vai estar nas próximas, né, que vai ser justamente na 94 e 95. Então, não percam, porque vai ser muito interessante. Acho que o Rafael foi dormir, né? Eu tenho uma pergunta. Pois não? Quando você fala que existe a necessidade de ter o médium presente, todos nós somos médiums, certo? Sim. Qual seria, eu não sei se é certo falar isso, mas qual seria o grau
de médium que você precisa para um efeito físico desse ocorrer? Ele precisa ser... Que tipo de médium, se é que a gente pode falar isso? Que tipo de médium que teria que ser? Olha, primeiro, a mediunidade, como você falou, está em todo mundo. Todos nós somos médiuns. O que varia é a sensibilidade, né? Então, uns são tão pouco sensíveis, mas tão pouco, que ele fala, eu não sou médium, né? Ele é, mas ele não, sabe, não tem essa habilidade de ter, que chegue até ele essa sensação. E tem outros que são extremamente sensíveis, tá? Que conseguem intercambiar com o mundo espiritual de forma muito intensa. E esse a gente falou, opa, esse é médium. E dentre esse do quase nada e tudo, que não é tudo, não existe também tudo, né? Mas dentre esses, existe uma gama muito grande em sensibilidade e em tipos de mediunidade. Não tem um médium igual ao outro. Pode acreditar nisso. Pode ser parecido, pode ter mais ou menos a mesma habilidade, né? O mesmo dom e tudo, mas não tem um igual ao outro. Porque senão seria a gente, de alguma forma, padronizar. Mesmo os indivíduos, nós como indivíduos não somos iguais. Todos nós somos diferentes. Então, em história e tudo. Agora, no que se diz respeito a esse tipo de mediunidade, a mediunidade de efeitos físicos, ela tem a ver com a doação desse material, esse ectoplasma, né, que foi cunhado dessa maneira. Então, e aí, agora vamos pegar só o caso dos doadores de ectoplasma, daqueles que, né, são médiuns de efeitos físicos. Agora você pega aquele que tem uma doação de ectoplasma mínimo, até aquele que doa tanto material que consegue materializar espíritos, que consegue fazer cirurgias, como a gente estava conversando um pouco antes, né, de começar a nossa reunião. Então, essa nuance, né, da qualidade, de doação, de tudo, varia. Agora, dentre esses, aí está o que você quiser saber, assim, o que quiser falar. Alguns que podem fazer fenômenos incríveis, levitação, sabe? Como aquele, como é que era o nome dele? Que era o Home, né? O sobrenome dele. Douglas Home. Então, ele fazia durante o dia as manifestações. Imagina a qualidade do ectoplasma que ele doava. Em quantidade e qualidade. Porque poderia ser, se tivesse câmera fotográfica naquela época, fotografaria ele o tempo todo, filmaria ele, e à luz do dia. Aquela menina, né, a Kate King, ela era menina ou espírito? A gente sempre confunde, né? Que ela fazia, ela também doava material que o espírito, sim, era médium, que o espírito caminhava na rua, em plena luz do dia, né? Agora, tem médium que fornece o ectoplasma extremamente sensível à luz, que não pode ter um flash que aí mata o médium, porque boa parte do material dele está fora do corpo, né? Então, realmente, eu não sei se eu consegui me fazer entender, mas... Não, consegui. É porque eu estava tentando, assim, como que a gente faz para analisar e identificar esses efeitos, né? Então, se eu consigo colocar todas as causas físicas, né, inerentes a esse mundo, eu retiro todas elas da equação, eu retiro elas da possibilidade. E eu não sei identificar o médium, é porque então alguém naquele ambiente é o médium. É Ou, isso. ou como nós comentamos, ele pode ter Pode trazido o transportar. material de fora. Ou então ele pega um pouquinho de cada um. Quando teve os fenômenos das mesas girantes, Aham. quando não tinha material suficiente de um, ele vinha, ele coletava de vários. Ninguém nem sabia quem estava doando. Então, um pouquinho de cada um juntava para fazer aquilo. E, às vezes, eram fenômenos pífios, coisa pequena. Levantava alguns centímetros lá, tal, e É. objetos menores,
né? Então, por isso que precisava daquelas plateias grandes, então. Ninguém sabia que era o médium, ninguém sabia o que era isso. Isso era totalmente desconhecido. Então, Só ficaram sabendo sobre mediunidade e efeitos físicos com Kardec. Nessa época, estavam executando, né, os fenômenos físicos sem saber quem era. Era uma brincadeira que foi permitido pelos espíritos que sabiam fazer aquilo e que queriam fazer aquilo para chamar atenção. E chamou a atenção de quem? De Kardec. Aí vem Kardec lá e fala, não, peraí, a mesa está respondendo, a mesa está dando indicação de que tem algo inteligente por trás disso. Então, qualquer pessoa pode doar, mesmo que seja uma quantidade ínfima, pode doar ectoplasma. Pode, pode. Agora, não vai ser assim vai de ser ótima qualidade, etc. Mas saber se vai ser suficiente, se vai ser tudo isso aí, para o propósito ao qual vai ser utilizado esse ectoplasma, né? Porque eu perguntei tudo isso. Ah, desculpa, a Inês quer fazer uma pergunta e depois eu falo. Oi, Inês, pode falar. Eu acho que para entender o mecanismo de efeitos físicos, o Dr. Paulo César Frutuoso, né, ele é muito, a explanação dele é muito boa, porque tem o efeito físico provocado, né, que é igual a gente está falando, as reuniões, são os médicos que são raríssimos, porque exige muito do médium, então, assim, é quase muito raro. E tem os naturais, como a gente estava estudando agora, que às vezes é para chamar a atenção do fenômeno para que ele seja estudado, ou às vezes para alertar o médium da mediunidade dele, que eu acho que foi uma explicação 92 ou mais, que fala que às vezes as coisas acontecem para que aquela pessoa desperte nela mesma que ela tem em si esse dom mediúnico. Aí uma coisa interessante também na explicação 92 é que tanto da parte espiritual quanto da parte que a gente está aqui no plano físico, ele disse bem que o médium tem que estar apto, entendeu? Então, assim, e o espírito, ele tem que ter ele não pode por própria vontade, ele tem que ser, ele só pode agir, ele só pode agir se for permitido. Então não adianta, porque tem médium que acha que pode evocar um espírito aqui agora e falar, não, você vai mover isso aqui para mim. Então é uma coisa assim, tanto um quanto o outro, eles estão impedidos. É uma coisa que às vezes acontece, mas com um propósito bem maior do que às vezes o próprio fenômeno venha a acontecer, para despertar a curiosidade para o estudo. Mas eu acho César Frutuoso e o Paulo Henrique de Figueiredo no magnetismo também. A gente estava falando sobre o Paulo César Frutuoso, né, Dr. Paulo? Um pouquinho antes de começar, a gente aproveitou e estava tirando estavam conversando a respeito. Foi exatamente disso, utilizando o ectoplasma. Tudo. Agora, você imagine, hoje, Ana Paula, só para falar em termos assim, disso encaixando na pergunta que você fez, como saber e como, né, da habilidade, da potencialidade, né, do médium. Desde que faleceu, puxa vida, eu esqueço o nome do médium, né, que foi assassinado, tudo que era um médium que trabalhava no lar de Frei Luís. Desde aquela época, que já faz alguns anos, não se colocou um substituto. Não tem um substituto para ele. Não localizado. Tem uma mulher que faz um trabalho, que ela está como que em treinamento, tá? Mas ela não tem todo esse, sabe, esse potencial, não potencial, essa habilidade, essa capacidade, né, que tinha o Gilberto, né, o médium Gilberto, que agora, daqui a pouco eu lembro, vem por partes, né? Depois de uma idade assim, começa a vir por partes, né, a lembrança. Então, depois vem o sobrenome, o nome é Gilberto. Porque teve... desculpa. Não, só para concluir. Então, você vê assim, a capacidade dele e não tem um substituto. Pega um Zé Igó, não tem um substituto. Pega o João de Deus, não tem um substituto. Tá? Mas nem vamos entrar em outros méritos, tá? Estou falando dessa capacidade mediúnica. Então, como a Inês falou, não é comum. Não tem assim.
Só que é o seguinte, pode acreditar nisso, nós temos 8 bilhões, né, vamos arredondar aí, 8 bilhões de almas encarnadas aqui, né? É impossível que não tenha mais médium de efeitos físicos. Não, Está tem. lotado aí. Só não está, né, sendo utilizado, só não tá, mas está pipocando aí, está pipocando. Pode não estar sendo utilizado dentro do centro espírita, né? Também Pode tem, estar sendo utilizado de outra forma. nós não temos assim a primazia, né, da mediunidade. Não, o espiritismo que tem o domínio da mediunidade. Não tem nada. Perinha, fala mais alto, porque você não... Sabe aquela espírita fé em Deus, ali, você deve, isso em Sorocaba, Perto você da ponte. descendo a Avenida São Paulo, eu não vou... É 15 de novembro com a Eu não Avenida sei, São Paulo. É uma casa espírita muito, muito antiga. Nós ouvimos dizer que eles fazem trabalho de materialização lá. Acho que não agora. Não sei agora, mas dá uma pesquisada aí, talvez você possa até assistir, se for o caso. Agora, presencialmente... Eu não sei se pode, não sei se é aberto. Não sei. Também acho que não deve ser. Não, eu estava perguntando tudo isso porque aconteceu um caso interessante lá no centro, que eu trabalho em Campinas, que tinha um senhor, ele começou a frequentar o centro porque as lâmpadas estouravam na casa dele de maneira espontânea. Ele ia lá, trocava a lâmpada estourava. Aí ele ia lá, trocava, comprou marca diferente, lâmpada, trocou o soquete, trocou a fiação. Só faltou fazer o quadro da casa e sempre estouravam as lâmpadas. E inclusive era na sala, né? Aí ele veio perguntar por que isso estava acontecendo. Aí a instrução que a casa deu, foi que ele começasse a frequentar o centro, né, os estudos, e que fizesse sempre o evangelho no lar dentro da casa. E com o tempo isso foi diminuindo, que acabou. Né? Agora, ele não, até onde eu sei da história, ele nunca desenvolveu mediunidade ostensiva, né? Ele não... Porque também ele estava no início dos estudos, né? Então, eu não sei efetivamente se ele era ou não era um médium. Então, é por isso que eu estava perguntando. Eu acho que cabe aqui, até no nosso estudo, como exemplo. Então, vamos tirar todas as causas naturais. Ali não caía, e outra, numa determinada época do ano, só no inverno, que aí a hora que acendia a lâmpada estava fria, quebrava, sabe? Tudo, tiramos todas as causas naturais. Aí a gente falou, não, realmente tem alguma coisa. O que pode ser isso aí? Eu chutaria que tinha um espírito que de alguma maneira estava chamando a atenção, ou estava brincando, estava fazendo... Tem que ter, porque o que estava acontecendo ali, se tirada todas as causas naturais, então estava havendo uma manifestação espontânea, né? Isso que nós estamos estudando aí. Quem que está doando isso aí? Podia não ser ele, podia ser o vizinho, mas ele podia ser trazido, né? Que você falou. Trazido, tá? Mas ele queria chamar a atenção desse senhor, né? E aí qual que seria? O que chama atenção para quê? Podia ser uma brincadeira. Se foi brincadeira e falaram para ele, faz o evangelho no lar, o espírito se encheu, foi embora. Vou brincar em outro lugar. Pode ser. Ou então, ele queria que esse senhor, que era um espírito familiar, queria que ele começasse o evangelho no lar. Aí foi para lá, sabe, são suposições, mas nada é impossível de acontecer. E também nada impossível que fosse um fenômeno natural. Tá? Porque quando ele falou, na época eu estava fazendo o curso ainda do Livro dos Espíritos, né? Quando ele falou, ele falou assim, olha, mas eu já fiz de tudo, já troquei a marca da lâmpada, já fiz de tudo, e a lâmpada balança e estoura, e sempre no mesmo horário. Então, daí na hora... Alguma coisa já começa a ficar um pouquinho mais específico, né? Não, ele chegou a trocar a fiação. Ou natureza caprichosa que venta frio bem naquela hora, só naquele horário. Então, tem que ter realmente um critério. E daí ele estava fazendo, né, o curso, né? E daí o instrutor falou, olha, eu acho melhor o senhor começar a passar pelo tratamento e também fazer o evangelho. Aí, conforme ele foi fazendo o evangelho, foi desaparecendo. Então, que pode ser justamente isso. O espírito se encheu daquilo. Ou lugarzinho que eu não gosto disso aqui, eu não gosto de evangelho, eu vou brincar em outro lugar. E foi, acabou. Né? Ou ainda, uma outra possibilidade de resolver seria
atrair o espírito, como nós vamos ver no capítulo seguinte, para ele se manifestar e ele falar por que ele está fazendo isso aí. Então, não dá para assumir logo de cara que a pessoa é médium, né? Só porque acontece isso na residência dela, não é uma coisa correta você admitir. Se o espírito quer brincar com esse senhor, ou quer aprontar com ele, ou quer chamar a atenção dele, e ele tem essa capacidade, tem que ser isso aí, tá? De captar nas imediações o material para que ele possa fazer aquilo, então ele consegue. E tem permissão, né? Tá permissão. E agora deu o horário nosso. Não deixamos nem a Suelen falar, né? Mas tudo bem, né, Suelen? Você perdoa a gente. Eu aprendo mais ouvindo, isso sim. Então, temos 3 candidatos, mas não tem aqui também mais 3 para fazer a prece. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento? Eu gosto desse sorriso, viu? Olha, eu vou fazer porque eu estou com pressa, tá bom? Não é que nós temos um outro. Isso foi grosseiro, né? Até os espíritos deram, vocês perceberam que eu mexi a cabeça de alguém, então utilizaram o material de todo mundo aqui, até de vocês, e deram. Você tem 15 minutos para fazer a prece. Por favor, fazer bem feito. Tá bom. Então, com muita alegria no coração, nós elevamos nosso pensamento uma vez mais ao nosso querido Mestre Jesus e agradecemos por esta oportunidade de podermos aprender sobre essa realidade que não está nos instrumentos que nós normalmente utilizamos no nosso dia a dia, instrumentos para medir, fita métrica, balanças ou qualquer coisa do gênero. Então, nesse momento, nós agradecemos ao nosso querido Mestre e rogamos para que sempre tenhamos essa oportunidade. E nós vamos aproveitar, Mestre Jesus, para agradecer também a presença dos amigos espirituais e de todos os convidados aqui presentes. Hoje, em especial, querido Mestre, nós gostaríamos que algumas pessoas, alguns espíritos que já estiveram em contato conosco, tratando desse mesmo assunto, que puderam estar aqui para entender da maneira que nós entendemos como ocorre um fenômeno físico, um fenômeno de efeitos físicos, e que a permissão do Senhor e dos amigos espirituais está sempre, sempre presente. Que fique claro para nós, Mestre Jesus, que nós temos uma liberdade relativa. Nós não podemos atingir aqueles que gostaríamos que fossem atingidos. Quem quer que seja. Porque há um respeito à liberdade, há um respeito a cada um. E quando se dá o efeito como permissão, como se dá essa ocorrência com a permissão, é porque tem um propósito por trás disso. Assim como tudo que acontece em nossas vidas. Assim como acontece nessa pandemia, e nós pedimos ao Senhor que envolva todos, Mestre Jesus, em vosso amor infinito, para que aqueles que não podem resolver os problemas, mas que possam se fortalecer para enfrentá-lo com resignação e galhardia, para que possam aprender mais, porque a revolta não leva a nada. É uma perda de tempo, assim que entendemos. Portanto, rogamos ao Senhor, na vossa misericórdia infinita, que envolva em vossas bênçãos toda essa humanidade, sem limite de país, de fronteiras, nada. Uma única área, um único espaço, congregando tantos espíritos, tantos encarnados, que fazem parte da mesma humanidade. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado por esta oportunidade bendita de trabalharmos o nosso espírito, o nosso conhecimento. E assim, em vosso nome, e em nome de todos esses amigos que nos assistem,
nós damos por encerrada mais uma sessão de estudos da noite de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, boa noite. Até mais. Até já. Tchau, tchau. Sueli. Nossa, veio correndo. Daqui a pouco ela bate aqui.